Opa, tudo bem, gente? Tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Pedro, vou estar aqui apresentando o painel sobre instigando a inovação no mercado de pagamentos. Poxa, num país onde tem tanta desigualdade e o povo tem tanta dificuldade em participar da economia, em, sabe, se for ter uma conta no banco, se for ter um cartão de crédito, se for fazer essas coisas tão básicas, um negócio que as pessoas levam é tão fácil fazer nos Estados Unidos, em países assim, mas no Brasil é um negócio que falta muito, é uma necessidade muito grande. Então, por isso, a gente vai ter esse painel aqui, falar um pouquinho sobre como a gente pode inovar especificamente nesse mercado de pagamentos. E, antes de mais nada, eu vou querer passar aqui a palavra para a Luana, ela apresentar todo mundo e a gente consegue começar essa discussão. Só para vocês saberem também, a gente vai estar abrindo o microfone para pessoas da plateia para fazer perguntas depois, então se vocês têm alguma pergunta, não tenham vergonha, sejam curiosos. Luana, por favor. Um, dois, três. Foi. Ai, que bom. Gente, boa tarde. Meu nome é Luana Genot, sou diretora executiva do Instituto Identidades do Brasil, que trabalha com ações antirracistas no mercado de trabalho e na educação. É um prazer estar aqui na Brasil Conference, né? Agradeço especialmente a produção do evento, aos alunos e alunas super engajados, né, para fazer isso acontecer, especialmente a figura do Camilo, do Denis, do Luciano e do Edu Lira, pessoas que fazem parte dessa rede. E agradeço a presença de vocês aqui para a gente participar desse painel tão importante, onde a gente vai instigar a inovação no mercado de pagamentos. Aqui comigo, na minha esquerda, eu tenho Yasodhara Córdova, que aqui eu vou chamar de Yaso, porque a gente já é íntima. Nos 2 últimos minutos já ficamos íntimas. Que ela hoje atua como Principal Privacy Researcher na Único e é Fellow da Ford Foundation, Mason, e Fellow no Ash Center para Governança Democrática e Inovação na Universidade de Harvard. E estou aqui no meu lado direito, Kleber Moraes, que é diretor-geral da Amazon Web Services para o Brasil. E aqui na telinha com a gente, mas não distante, pelo contrário, bem próximo aqui, temos Carlos Ragazzo, que é professor adjunto da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Eu fiz uma mini bio, acho que, obviamente, cada um deles pode também se apresentar ao longo, né, até para a gente saber mais como eles estão envolvidos com a questão do mercado de pagamentos, né, e como a vida pessoal e profissional se misturam a essa jornada. E eu quero aqui começar as perguntas, né, para a gente poder agitar essa discussão e também, daqui a pouco, abrir para vocês, se o tempo nos permitir. Quero que a gente conduza isso num formato de conversa, né? Como publicitária e comunicadora, sempre tento facilitar isso para que seja uma conversa acessível, como o Pê estava falando. Acho que a gente precisa tornar a educação financeira, os meios de pagamento, algo que seja discutido por todos, né? Não só por esse seleto grupo aqui. Então, quem está com a gente no streaming, que também acompanhe, envie perguntas, enfim. Yaso, minha primeira pergunta vai para você. Hoje, praticamente em todos os lugares em que a gente está no Brasil, a gente realiza compras através do Pix, né? Então, o Pix se popularizou muito rápido. E, no mês de dezembro de 2021, como a gente estava conversando ontem, teve, basicamente, um recorde, né, de 1,4 bilhão de reais em transação, segundo o Banco Central. E o Pix faz parte desse cenário, né, onde o Open Banking, que é esse sistema que permite a troca de dados de clientes e de informações de instituições financeiras, né? E eu quero saber, na sua opinião, qual é o impacto do Pix como meio de pagamento no Brasil, né? Qual é o impacto da introdução do Pix? Tá, eu trouxe aqui alguns números, porque é uma colinha de números, eu vou ler para vocês entenderem o tamanho do impacto do Pix, né? Como você bem falou, o Brasil realizou, nos últimos 3 meses de 2021, mais transações com Pix do que com cartão de débito, crédito ou transferência bancária. Foram 34% a mais de operações realizadas com Pix em 2021, nos últimos 3 meses, do que durante o ano todo de 2020. Isso é muito grande, é muito importante, porque o Pix acabou oferecendo uma maneira menos custosa, né, uma maneira mais acessível das pessoas realizarem transações
da sua própria casa. E eu acho que isso teve um impacto em todos os setores da economia, especialmente para quem antes tinha que esperar um dia para cair o dinheiro na conta, para quem tinha que lidar com dinheiro, né? A gente sabe que caixa eletrônico, vou dar um exemplo aqui bem anedótico, mas a minha mãe mora em Brasília, numa área um pouco periférica. E lá não tem ATM, porque se tiver ATM, o pessoal destrói o ATM, e lá não tem. E aí eu estava conversando com uma moça que ela é diarista no condomínio outro dia, e eu estava lá no semestre passado, no Brasil, conversando com ela, falei, Marta, esse negócio de Pix, como é que ficou a sua vida agora, né? Eu percebi que ela faz muita transação com o Pix. Ela falou, Yas, está uma maravilha agora, porque antigamente eu ia na casa da patroa e ela falava assim para mim, no final do dia falava assim para mim, Marta, hoje eu não saquei dinheiro, posso te pagar daqui a 15 dias quando você voltar? E aí a Marta falou assim para mim, sabe o que eu digo hoje em dia? Tem nada não, dona, faz um Pix. Então não tem mais calote. E o significado disso, se a gente olhar para a escala da economia informal, é um impacto muito grande, né? O acesso a esse tipo de coisa, esse tipo de transação na hora, né? É muito importante olhar para isso, eu acho, também. Uhum. Agora, pensando nessa questão da democratização no acesso do pagamento, quero passar para o Carlos, né, que está aqui com a gente virtualmente, falar um pouco sobre os bancos digitais, né? Os bancos digitais eles ampliaram a oferta dos serviços financeiros, né, especialmente para populações antes desbancarizadas, né, incluindo o acesso à conta corrente. Esse exemplo que você deu ele é muito clássico no Brasil, né, de pessoas que não tinham acesso à conta, precisavam postergar pagamentos, levavam calotes, e agora elas têm acesso a essa carteira digital de alguma forma. Então, tem acesso à conta corrente, a cartões de crédito, os bancos sem precisar de uma sede física, né, e as pessoas não precisam ir fisicamente para poder receber e pagar. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma população com pouco ou quase nenhum letramento digital, né, e pouca educação financeira, níveis de endividamento que se entrelaçam às desigualdades sociais e raciais do Brasil e que impedem os vulnerabilizados a terem acesso ao crédito. Eu queria que você falasse um pouco, Carlos, sobre qual é a relação entre a oferta de novos meios de pagamento e a ampliação da oferta de serviços financeiros na redução das desigualdades. Claro. Vocês conseguem me ouvir bem aí? Só para fazer aquela perguntinha inicial. Sim? Bom, primeiro de tudo, prazer estar no painel, prazer. Queria agradecer demais o convite. Eu acho que o que a gente tinha antes desse movimento de digitalização, a gente tinha um problema de oferta de serviço financeiro, né? A conta tradicional era um instrumento caro, né? As pessoas não queriam pagar para poder ter aquele acesso àquela tarifa mensal para aquele pacote de serviços que o banco ofertava naquele determinado momento. A digitalização, e o Pix talvez seja o grande exemplo disso no curtíssimo prazo que a gente teve, ele reduz o custo de acesso ao serviço financeiro. Então, ele traz assim, uma possibilidade de inclusão muito grande, muito significativa, que a gente não tinha visto antes. E talvez assim, isso tudo surge a partir de uma infraestrutura nova que substitui as agências, né? Que é muito cara, né? A agência é muito cara, né? As pessoas, o custo fixo envolvido em você ter agências e você multiplicar essas agências para você universalizar o acesso ao serviço bancário era um exercício muito caro. À medida que a gente começou a ter telefone celular, isso virou a nova infraestrutura bancária, né? Isso substitui o que a gente conhecia anteriormente das agências, tem um custo fixo muito mais baixo, as pessoas têm muito mais acesso. Então, para mim, tem 2, 3 movimentos que são importantes aqui para a gente falar. Primeiro, a substituição da estrutura física pelo celular. Né? Isso chegou naquele momento onde, de fato, você já tinha algum grau de universalização do acesso a telecomunicações no Brasil, né? E a internet. Né? À medida que isso vai crescendo e as pessoas vão tendo acesso, você cria uma viabilidade que não existia, não era viável. Né? Vários lugares do Brasil, rincões do Brasil, não tinha agência bancária. Né? Então, as pessoas tinham uma dificuldade de acesso. Né? Agora, não mais, o celular, em alguma medida, ele ultrapassa essa barreira e ele consegue viabilizar que as pessoas tenham. A outra coisa é o próprio serviço em si, que é prestado pelo banco. Né? Quando você começa a criar o pagamento digital, as carteiras digitais, você tira ele daquele modelo de oferta que é mais tradicionalzão, que tem um pacote mais completo, que é caro. Né? Então, existia um problema de oferta que agora está começando a se flexibilizar e começando a se resolver. E essa digitalização, ela é muito interessante porque eu tenho um dado para complementar o que foi dito anteriormente, é que, na verdade, por exemplo, cartões não diminuiu, né? Cartões continuam crescendo também. Então, o Pix está vindo, acho que talvez, para
em alguma medida, para pegar bastante o que era TED e DOC, mas também para começar a substituir esse pagamento em cash que era feito no dia a dia. Né? Isso é muito importante para ver o que está acontecendo dentro do Brasil. Então, para mim, assim, o que é interessante é isso, né? É um novo modelo de oferta de serviços financeiros, com uma nova infraestrutura que tem uma capacidade de chegar mais barato e ainda no Brasil tão grande, né? Tão diverso, né? E com tantas dificuldades de acesso em diversos lugares. Tem muita importância nesse movimento do PIX. O próprio BIS, né, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, soltou um estudo agora, recentemente, dizendo que o modelo do PIX é um modelo super interessante, que o Brasil conseguiu fazer aí um primeiro movimento de inclusão digital a partir da digitalização. Foi bem interessante esse ponto. Bacana. Obrigada, Carlos. Agora, queria passar um pouco para o Kleber, né? Agora você trouxe um pouco essa questão dos próprios cartões, né, terem aumentado, que para mim é um dado novo e acho muito interessante. Mas, de toda forma, os bancos tradicionais eles precisaram se adequar, né? Essa nova lógica, essa nova realidade digital. E eu queria entender, né? Enfim, bom, eles se adequaram a essa nova realidade digital, integrando os serviços das agências aos apps, trazendo soluções mais ágeis e também a criação dos novos produtos. Eu queria saber, né, você que acelera empresas, você que trabalha com nuvens, tecnologia e tal, como é que tem sido essa mudança no sistema financeiro? E se você acredita que a gente vai chegar na completa extinção do físico, né? E que a gente vai ter uma adoção 100% digital um dia, dentro do que vocês estão bolando lá na Amazon Web Services, né? E aí eu quero saber também como esse sistema de nuvens ele está ligado à luta contra desigualdades, né? Eu trabalho com igualdade racial, então eu acompanho o que a Amazon faz. A Amazon fez um pledge, né, de 10 milhões de dólares, por exemplo, após a morte de George Floyd, no combate às desigualdades, à luta antirracista. Queria saber se isso também se desdobra no Brasil. Então, são 3 perguntas em 1. Então, vamos lá, vamos começar a contar a história aqui. Primeiro, acho que o contexto do PIX, que é o principal ponto aqui, o PIX permitiu nesse último ano, que 40 milhões de pessoas no Brasil que nunca tinham feito uma transação financeira fizessem uma transação. Eu, da mesma forma que foi mencionado aqui, eu tive uma aula de PIX com um cara que me vende coco na praia. Porque, geralmente, quando eu ia comprar o coco, eu não tinha dinheiro, ele não tinha troco, eu ficava devendo, eu não conseguia. E um dia ele falou, faz um PIX. Aí ele me deu a primeira aula dizendo assim, olha, com o PIX é o seguinte, eu recebo dinheiro no dia, porque antigamente, quando eu recebia o cartão, eu tinha que, no final do dia, eu perdia alguns % da transação, e mais do que isso, eu tinha que fazer antecipação. Então, hoje, o dinheiro entra na minha conta, o dinheiro entra na minha conta no dia, e isso fez com que essas 40 milhões de pessoas começassem a ter um acesso digital a tudo isso. Ou seja, o brasileiro, quando a gente olha o que aconteceu em um ano do PIX, ultrapassar todas as transações, tanto de TED, quanto de cartão, quanto de débito, ou seja, mostra essa natureza do brasileiro em poder ser digital. Por trás disso, tem uma transformação muito grande. Acho que quando você me pergunta se os bancos vão deixar de ter uma agência, eu diria que nunca, da mesma forma que o comércio não deixou de ter um ponto de contato ou ter uma loja física. Eu acho que são modelos que você vai evoluindo, que é aquela transação que você não precisa ter, acho que deve ter uns 10 anos que eu não vou numa agência, mas nem por isso eu deixo de ter uma conta no banco e nem por isso o banco vai deixar de ter uma agência. O que está acontecendo no sistema financeiro brasileiro, que eu acho que é motivo de orgulho para nós, e a AWS entrou muito nesse contexto, foi, ao longo de 10 anos de história que a gente tem no Brasil, a gente investiu de maneira muito intensa no que a gente chamou de fintechs, que são as startups do momento, onde a gente concedeu muito crédito, onde a gente deu muita capacitação técnica, onde a gente ajudou muito na arquitetura e ajudou a formar novas empresas e novos entrantes no segmento que até então era um segmento dominado por grandes bancos, e isso trouxe uma transformação enorme. A gente gosta de citar que Nubank, há 8 anos atrás, era um grupo de pessoas que tinham uma ideia e que construíram uma arquitetura, e hoje o Nubank está aí em vários países do mundo e abriu capital e hoje vale mais do que alguns bancos, vamos chamar assim, tradicionais. O que os bancos têm feito nesse sentido? Os bancos têm que se atualizar, não tem jeito. Recentemente, o Itaú anunciou conosco uma migração muito forte para ir para a nuvem, e não porque isso é fecho ou alguma coisa, porque isso traz vantagem competitiva, que a maior vantagem competitiva hoje para o segmento financeiro é a agilidade.
é você tradicionalmente demorar 3 ou 4 meses para desenvolver um novo produto e uma fintech, um banco digital, demorar 1 semana, 10 dias. Então, esse é o que acontece fisicamente, que está acontecendo no segmento financeiro. E olhando tudo isso, né, a gente tem uma preocupação de Brasil muito forte, olhando o contexto de diversidade, o contexto de capacitação, que existe uma necessidade de mão de obra para atender essa demanda gigantesca. Acho que hoje o Brasil, a gente escuta falar de números aí, tem entre 200 a 300 mil vagas em tecnologia para poder suprir o que está acontecendo. Então, aí para nós, esse modelo de capacitar pessoas para entrar nesse mercado passou a ser a nossa principal missão do Brasil. Você falou do Edu Lira, a gente tem um programa com o Edu de capacitação de pessoas, a gente fez recentemente um programa com o iFood de treinar os integradores do iFood em tecnologia, para que o próprio iFood consiga contratar essas pessoas. Então, eu acho que, para as pessoas que estão aqui em Harvard, que esses alunos que estão aqui, acho que a gente tem hoje uma oportunidade de transformar o Brasil, de capacitar o Brasil e os novos unicórnios acontecerem rapidamente, que é única. É por isso que eu sou muito otimista com relação a isso, e aí o conceito de trazer toda a população para ajudar nesse projeto é fundamental e é o que a gente acredita. Bacana, bacana. O que eu trouxe também como provocação era a questão da gente distribuir isso mais intencionalmente para a população negra e indígena, né? Porque a gente ainda não vê nos unicórnios, e tampouco aqui em Harvard, unicórnios presididos por pessoas negras e indígenas. Então, pensando nisso, ia ser super importante a gente também ter esse direcionamento cada vez mais enfático por parte das empresas, né? E existe, tá? A gente tem vários programas dentro da Amazon que incentivam, eu diria para você, a comunidades e pessoas específicas, em cada um dentro da sua linha de diversidade, para ajudar essas pessoas a serem os novos unicórnios. Eu acho que, hoje, num país onde metade da população tem um aspecto de diversidade, a gente é obrigação nossa continuar investindo. É por isso que programas a gente desenvolve alguns. Bacana. Quero passar aqui para o Carlos rapidinho, pensando nessa tônica de diversidade e sustentabilidade. Carlos, num artigo do Nexus Journal, você fala que existe uma crescente percepção internacional de que riscos climáticos podem afetar sistemas financeiros, né? De forma bastante grave. Eu queria pedir para você, se você conseguir explicar brevemente para a gente, aqui para a nossa audiência, essa correlação entre clima e mercado financeiro, correlacionando com o sistema de pagamento. Por favor. Claro. Na verdade, o que está todo mundo percebendo é que você vai necessariamente passar por uma transição para modelos energéticos de baixo carbono, e essa transição pode disruptar uma série de cadeias de suprimentos. E o setor financeiro, ele dá crédito, para vários desses setores. Então, quando você vai imaginar, por exemplo, setor de energia, setor agro, todos esses são setores que podem ter impacto, em efeitos climáticos, e todos eles vão passar por algum tipo de transformação nos próximos anos. Então, para saber, por exemplo, o Banco Central está se adequando, e, aliás, ele não está fazendo isso sozinho, né? Ele está fazendo isso a modelo do que está acontecendo em vários lugares do mundo. Quando você olha o que está acontecendo agora, por exemplo, o Banco Central Europeu, né, se cria uma ideia de você criar uma infraestrutura onde você vai ter dados para você conseguir avaliar qual é o impacto daquele crédito que você está dando na economia de carbono. E tem vários elementos acontecendo. Agora, até recentemente, eu sou carioca, né? Estou aqui, inclusive, tem uma discussão muito grande de você criar a Bolsa no Rio de Janeiro dos ativos de carbono. Inclusive, parece ter saído algum grau de cooperação entre a Nasdaq e o Rio de Janeiro para poder implementar isso aqui na cidade. Então, tem o setor financeiro está começando a se entrelaçar com essa agenda de sustentabilidade muito fortemente, porque ele é quem, de fato, dá grana para vários setores, né? Ele é o grande motor de grana para poder fazer com que isso funcione. Então, ele também vai ser, em alguma medida, o eixo de, talvez, incentivo para você começar a ter um driver voltado para a indústria de baixo carbono. Então, quando eu escrevi esse artigo, e até tem saído coisas novas nessa direção, estava muito em linha de saber como é que você vai conseguir fazer com que o Banco Central saia do papel dele mais classicão monetário, né? E ele não vai sair, ele vai continuar fazendo isso, mas também comece a agregar outras funções regulatórias que estejam voltadas a incentivar baixo carbono. Então, isso tem 2 etapas. Uma primeira, onde vai se construir uma infraestrutura de dado para você saber, de fato, qual é o impacto, né, daqueles investimentos, daquele crédito que está sendo dado naquele determinado setor. E um segundo, você começar a ter os testes de estresse para verificar em que medida os setores estão ou não estão se adaptando a essas
mudanças que são necessárias para você chegar numa redução de emissão de carbono. Então, o setor financeiro vai ser aí um eixo muito importante para a agenda de sustentabilidade nos próximos anos. Tem gente que discorda, tem gente que acha que não deveria ser, né, que ele deveria se voltar só ao papel monetário dele, mas essa visão está ficando cada vez mais minoritária. Você está vendo o BIS incentivando muito esse movimento e vários bancos centrais relevantes, o europeu e o próprio brasileiro, estão indo muito nessa agenda nos próximos anos, inclusive já fazendo mudanças agora. Bacana, Carlos, obrigada. Quero agora falar um pouco, né, com o seu lado, né, de grande especialista em privacidade, né? Lendo um pouco sobre as coisas que você faz, que você publica, eu queria entender, por exemplo, hoje em dia, né, além do Pix, a gente pode fazer pagamentos por reconhecimento facial, por super apps, né, quando a gente pega o WhatsApp, consegue fazer um pagamento por WhatsApp, né? A gente vem incorporando essas novas ferramentas no nosso dia a dia. Mas ainda a gente tem um certo receio, né, que é muito compreensivo, para fazer pagamentos com novos meios, porque, inclusive, a gente já teve vazamento, né, do Pix, como a gente viu, confirmados pelo Banco Central. E aí, eu queria saber como a gente consegue ampliar a oferta de possibilidades de meios de pagamento e garantir a proteção do usuário, né? A gente falou agora há pouco, por exemplo, do golpe do rala-rala, né? Que é você está aqui com o seu cartão, alguém aproxima a maquininha, alguém extrai o seu dinheiro. Então, como é que a gente consegue garantir a segurança e a proteção dos dados dos usuários? É muito interessante essa pergunta, e eu vou puxar um pouco do que o professor Carlos falou, e o Kleber também, né? A questão da infraestrutura de acesso, que foi estabelecida agora, e a questão da descentralização, né, que a infraestrutura que foi montada para pagamentos permitiu. Então, dentro desse, vamos dizer assim, pagamentos 1.0, o que a gente tem que fazer agora é garantir que essa infraestrutura também democratize a segurança e a privacidade. Como que a gente vai fazer isso, né? A gente sabe que foram abertas 38 milhões de contas, estou lendo aqui na minha colinha, usando biometria facial no Brasil, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o número de golpes por conta de dados vazados é muito grande. E existem soluções técnicas que podem melhorar esse ambiente, esse ecossistema de acesso com segurança. Uma delas, por exemplo, é o uso da biometria facial, né, que a gente chama de token biométrico, para fazer o login nas contas, né? É pacífico, é comprovado por pesquisas que o login através de biometria facial ele é muito mais acessível, ele protege muito mais as contas, os celulares das pessoas do que a senha, porque a senha, você tem o caderninho lá, você vai anotando, ou você faz uma senha para todo mundo, quando você tem que compartilhar alguma coisa com seu filho, sua família, você manda a senha pelo WhatsApp, né? Aquela confusão. E o token biométrico ele garante que você tem um perímetro de segurança que separa o acesso, né, você tem ali sua conta, da sua segurança. Em vez de você guardar tudo no celular, você acaba sendo a sua própria segurança. Então, ele é uma evolução no acesso com segurança e com privacidade. Até hoje, a gente proveu o acesso, a gente já fez isso por causa dessa infraestrutura que foi montada, e o próximo passo é oferecer uma democratização dessa segurança, dessa privacidade. E, com tudo isso, vai ser possível que a gente, inclusive tenha mais noção dos nossos dados, né? Quais dados estão ali agregados, que ainda a gente não tem essa noção. Então, com essa democratização da segurança e da privacidade, a gente vai poder controlar muito bem onde que estão indo os nossos dados. Um pouco do que você perguntou, professor Carlos, né, sobre o mercado de carbono. A gente vai poder controlar quais as nossas escolhas individuais que vão ter maior ou menor impacto nas pegadas de carbono, né? Já existem algumas startups fazendo isso, inclusive, e é muito interessante, né? As possibilidades que o aumento da privacidade e da segurança trazem. É uma espécie de aumento do acesso à privacidade e segurança. Com o token biométrico, você consegue que mais pessoas tenham segurança, porque você não necessariamente precisa saber. Você pode ser digitalmente menos... Você pode ter menos facilidade de mexer com o digital e conseguir fazer aquele login de segurança, porque você está se baseando no token biométrico. Então, o token biométrico ajudaria a gente a ter menos vazamento de dados, de modo geral. Com certeza. Deixa eu dar um exemplo. Tem uma tecnologia chamada esteganografia, que é uma espécie de marca d'água feita com inteligência artificial que coloca numa imagem no seu token biométrico. Ela vai lá e descreve, dentro daquela imagem, uma marca d'água invisível, que só o machine learning consegue
entender. Então, se aquele dado vazar, você consegue automaticamente invalidar aquele token e aí tirar outra foto ou fazer outro mini vídeo para poder criar um token biométrico válido. Então, isso é muito importante, né? A gente tem um mundo de possibilidades para facilitar o acesso à privacidade e segurança também. Sim, e esses dados estão todos na nuvem. Sim. Grande parte. Sim, grande parte deles. Tá, então vamos voltar para a nuvem. Quero saber, né? A gente quer saber dessa nuvem, né? Pelo menos eu quero, porque para mim ainda é uma noção que eu estou me acostumando. Kleber, assim, enfim, nossos dados estão todos para a nuvem. E aí eu quero saber que, bom, quem domina esse mercado da nuvem é a Amazon, certo? Certo. Tá. Então... Vamos ver por que linha você vai. Tá bom, vamos lá. Vamos ver se eu vou construir aqui um raciocínio. Então, a criação dos novos meios de pagamento representaria uma descentralização do poder dos grandes bancos e das grandes empresas. Ou não. Ou isso significaria, na verdade, uma centralização disfarçada de... Uma descentralização, na verdade, uma centralização disfarçada de descentralização. Deixa eu me fazer entender. Por quê? Como a gente tem todos os nossos dados indo para a nuvem, dá a impressão que, basicamente, como a gente tem vários meios de pagamento, várias opções, vários novos bancos, dá a impressão que está tudo sendo mais descentralizado e tal. Mas, na verdade, todos os nossos dados estão na nuvem da Amazon. E aí, em tese, a gente está centralizando os dados num novo lugar. Queria ouvir um pouco de você sobre isso. Vamos lá. Os dados de qualquer cliente, ele está na nuvem. A nuvem tem uma questão tanto de segurança quanto de privacidade enorme. Então, cada cliente tem lá o seu dado criptografado, uma questão de segurança. A gente falou de segurança aqui e tem uma questão que é fundamental. O próprio Banco Central fala que hoje a nuvem é mais segura do que um ambiente on-premise, como todo, até porque você tem muito investimento feito por trás disso. E uma questão da segurança em si, que é fundamental, é que ela é uma questão compartilhada, ou seja, sempre usa essa figura de linguagem dizendo não adianta você colocar tranca na sua casa, fazer todo um sistema de monitoramento, ter controle e deixar a porta aberta. Então, em alguns momentos, quando você tem um impacto de segurança, são impactos de processos que acabam trazendo para alguns clientes essa questão. O fato de você ter uma concentração na nuvem, isso é uma tendência, e aí a AWS é líder, mas a gente tem outras, inclusive tem outros... futuros clientes nossos que estão aqui na sala também, ou seja, você tem empresas de porte que trabalham nesse mercado. Acho que o grande ponto que a nuvem conseguiu trazer para esse ambiente e que isso que foi o diferencial maior para que existisse uma migração muito pesada é assim, dificilmente um Pix seria desenvolvido. O Pix, do momento que o Banco Central colocou a regulamentação até sair, isso foram 10 meses. Você criou um sistema de meio de pagamento em 10 vezes. Numa arquitetura tradicional, seria impossível você fazer isso. Seria impossível você conseguir construir isso num tempo tão ágil quanto esse. Então, acho que o momento que a gente fala de nuvem é isso. É essa agilidade, é essa capacidade de escalar e custo. Hoje, uma transação de Pix significa centavos comparado com uma transação de TED. Então, você começa a ter todo o benefício de uma redução de custo muito forte. Então, o que a gente vê na questão da nuvem é assim, não é mais se o cliente vai para a nuvem, é quando e como ele irá. Nesse sentido, você tem uma concentração, mas a gente usa uma expressão interna muito forte, que é still day one, ou seja, hoje 10% do investimento global de tecnologia é feito em nuvem. Então, você tem aí, o próprio Gartner e IDC comenta que isso deve chegar a 40%, 50%. Então, você tem um espaço muito grande para continuar crescendo na nuvem. A gente tem aí trabalhos com fintechs, trabalhos com o mercado financeiro, que permite com que eles tenham isso como diferencial. Aí, de novo, então, acho que o que a gente mostra assim, é uma robustez muito forte, uma segurança muito forte, uma baixa latência e um investimento enorme para poder suprir essa demanda. Então, todo mundo pode ficar seguro que na nuvem seus dados estão protegidos. Seus dados estão protegidos, mas é assim, não adianta você usar o seu celular e deixar a senha escrita atrás. Porque então você tem algumas questões. E quando a gente estava falando aqui de segurança, hoje você tem muita coisa de inteligência artificial que te ajuda a monitorar tudo isso. Então,
Se eu resolver fazer um Pix num valor muito alto para alguém desconhecido, os bancos começam a ter mecanismos de inteligência artificial para falar: essa não é uma transação normal a ser feita, eu consigo travar essa transação antes que ela se complete. Isso vai a todos os níveis, dizendo: eu estou num lugar diferente. Pode ter certeza que existe uma inteligência por trás que ajuda a gente a ter uma segurança maior. E só para finalizar, toda nova tecnologia, ao longo do ciclo, ela tem uma coisa que chama amadurecimento. Acho que o carro, quando ele começou a circular, e a gente estava discutindo isso ontem num painel, é assim: quando o carro começou a circular, ele tinha uma pessoa que andava na frente com a bandeira vermelha para dizer que um carro vinha atrás. Então, todas as novas tecnologias, elas têm um tempo de adaptação e tem um tempo onde a gente vai aprendendo, como um todo, a utilizar, e aí tudo isso acaba evoluindo. E é legal também perceber que não é uma mágica que acontece, não é que a tecnologia caminha sozinha. Ela acontece quando o ambiente de negócios, o ecossistema colabora com um objetivo em comum, que, nesse caso, né, a segurança e a privacidade. Né? Não estou falando aqui interrompendo. Não, é perfeito, legal é isso participar. Vou jogar aqui para o Carlos também, para ele participar com a gente, né, ainda nessa tônica de centralização e descentralização, que, inclusive, é um assunto muito discutido, né, por quem está estudando futuro. Enfim, tem o Scott Galloway falando sobre isso também. Você tem experiência, Carlos, em fusões de empresas, né, e tem um artigo publicado sobre o direito da concorrência. E aí, por exemplo, a criação desses novos meios de pagamento representa para você a ampliação do direito à concorrência com grandes bancos e empresas que antes monopolizavam, né, basicamente o mercado de pagamentos, ou é, de fato, essa centralização disfarçada de disrupção, né, que é o que o Scott Galloway vai trazer? Sabe, eu acho que o mercado de pagamento é um belo exemplo de mais competição. Eu me lembro, eu estava no governo lá atrás, 2010, quando quebrou a exclusividade, e aí vários de vocês não vão lembrar disso, mas alguns vão. Antigamente você tinha exclusividade Mastercard, Redcard, Visa, VisaNet. Né? Você precisava processar dentro da maquininha da Redcard a bandeira da Mastercard, dentro da maquininha da Visa, o que era o credenciamento VisaNet. Quando quebrou essa exclusividade, agora qualquer maquininha consegue capturar qualquer bandeira, várias empresas entraram no mercado. Né? Uma das coisas que eu faço hoje na minha vida é tocar o Instituto da Stone, né? O Propag, que a gente estuda meios de pagamento. A Stone surge a partir disso, ela se desenvolve a partir dessa quebra de exclusividade lá atrás das bandeiras com os credenciadores. Né? Depois disso veio GetNet, ao mesmo tempo veio GetNet, vieram várias outras empresas de pagamento. O resultado disso foi super positivo, né, para os estabelecimentos, porque você teve redução das tarifas, né, que são cobradas dos estabelecimentos para poder transacionar. E agora o que é mais interessante, quando você coloca o Pix, quando você coloca outros meios de pagamento, os próprios meios de pagamento, embora eles tenham um uso mais específico, a depender do tipo de pagamento que você está fazendo, eles também competem entre si. Né? Você vê isso já começando a crescer e você traz novas opções para o consumidor. E o que é interessante é olhar para frente, né? Porque a gente só pensa muito em preço, né? Mas o mais interessante é também você começar a pensar em outras variáveis, como, por exemplo, personalização, né? E você começar a melhorar a experiência do cliente quando ele paga. E isso é uma preocupação que você já vê dos meios de pagamento em outros lugares do mundo, e a gente começa a ver isso aqui também. Né? Os próprios bancos estão começando a se adaptar para poder fornecer para o cliente uma boa experiência. A gente tinha uma memória de péssimas experiências com o banco, né? Fila longa, difícil de atendimento, né? Assim, não só se procura melhorar a experiência com o serviço como um todo, mas também com serviços em específico, e pagamento talvez seja uma das melhores opções para isso. Né? A ideia de você ter mais competição, não só você tem impacto em preço, mas você também tem impacto na experiência do usuário no sistema de pagamento. Bacana. Aqui eu vou pegar uma carona com uma das pessoas de uma empresa que eu admiro muito e que está aqui na plateia, é o Sr. Augusto, que está ali da Estônia. Ele pode ser uma pessoa que viveu tudo isso e trouxe diferencial competitivo, competindo muitas vezes com grandes bancos, com inovação e capacidade de criar novos produtos. Super. Depois a gente traz ele para o debate. Vou convidá-lo a vir para cá. Daqui a pouco. Você me salvou, porque eu não vejo o Augusto. Então, só então ele está ali, pô. Dá um oi aí. Mas a gente estava aqui falando sobre o futuro, né? E eu quero já caminhar para a gente conseguir abrir aqui para a plateia, mas, antes disso, falar um pouco sobre o futuro, chamando aqui a Iaso. A gente está vendo um crescimento também dessa discussão sobre metaverso, NFTs, né, que está se expandindo para diversas áreas, incluindo a financeira.
Quero saber, por exemplo, a gente está falando sobre como a interação de dados, compartilhamento facilitado, os novos dispositivos abriram um caminho que desperta a nossa curiosidade. Eu queria saber, na sua opinião, qual o impacto dessas novas ferramentas dentro do sistema de pagamentos, né? Se vocês da Único já estão experimentando isso, e se essas ferramentas, ao mesmo tempo que integram uma parcela da sociedade, se elas também não vão aumentar, de alguma forma, a desigualdade e a exclusão de populações que têm acesso dificultado ou não têm o conhecimento delas. Ótimo. Bom, o metaverso ele só virou moda agora porque o Meta resolveu nomear, né, o produto deles de metaverso. Mas a gente, especialmente quem tem filho adolescente, sabe que o metaverso já existe, né? Meu filho é um viciado em Minecraft. Tem vários itens, ele tem capas e tudo isso ele comprou ou adquiriu e elas valem. E até a name tag dele vale alguma coisa. Já falei para ele, eu vou vender sua name tag. Uma ameaça. Que ameaça. Então, assim, o metaverso ele já existe. Uma questão para a gente entender como que a gente vai interagir com o metaverso é a gente pensar na nossa identidade, né? Porque no metaverso, eu dei o exemplo do meu filho, né? Ele tem uma name tag, mas ela não está conectada ainda com a conta dele financeira. Ele não tem ainda uma conta no banco, né? E não está conectado com o CPF dele, nada disso ainda. Então, em tese, ele está lá dentro do Minecraft e aquele dinheiro está lá dentro daquele ecossistema. Quando a gente fala de um metaverso um pouco mais avançado, a gente está falando de um sistema onde um streamer, por exemplo, vai poder estar recebendo através do metaverso e trocando seus produtos lá dentro, né? Então, os criadores, né, que tiverem acesso a esses ambientes, eles vão ter que conectar a vida real deles com a vida deles no metaverso. Significa que a gente vai ter que implementar um sistema mais robusto de identidade digital. E aí a gente tem que começar a pensar nas interações, né, como bem colocou o Kleber. O próximo diferencial competitivo é a segurança. Então, a gente vai ter que começar a pensar como que a gente inclui essas pessoas nesses ambientes e garante a segurança, garante acesso, garante a democratização desse tipo de serviço e, ao mesmo tempo, como que a gente garante a autonomia dessas pessoas dentro desses espaços, né? Então, essa relação entre centralização e descentralização tem que ser pensada e, mais uma vez, vai provocar o debate público, vai provocar uma discussão sobre o uso do token biométrico para identificação, sobre os limites de privacidade, os perímetros. Tudo isso são discussões que a gente vai ter, né? Daqui a 10 anos a gente vai estar com isso consolidado e vamos começar a outra versão, né, da iteração dessas tecnologias. Bacana. Quero falar um pouquinho, né, porque o tempo já está ali se estreitando, sobre moedas sociais, né? A gente vê um crescimento de algumas moedas, né? Além das criptomoedas, das moedas digitais. Tem moedas sociais como a Guará, a Palma, a Mumbuca, e moedas locais como a de Paraisópolis, em São Paulo, como meio de aquecer a economia local. Queria saber, Kleber, se você acha que esse pode ser um dos futuros do mercado de pagamentos. E como vocês têm lidado com isso, né? Bom, primeiro, com certeza, isso também será um novo modelo. Acho que a gente está olhando formas, como a gente mencionou aqui, de diversificar. Tudo isso por trás, acho que a grande preocupação é você ter regulamentação. Toda vez que você cria mercados e moedas, você tem que ter essa regulamentação para garantir que nenhuma pessoa se sinta lesada. Agora, por trás de tudo isso, a partir do momento que você regula, com certeza, o próprio Banco Central está falando de ter um real, uma criptomoeda em real. Alguns países já definem moeda de cripto-real. Você começa a ter um novo segmento, um novo mercado de você poder criar, da mesma forma que no game, você criar moedas, como o Paris Saint-Germain, que está soltando uma moeda criptográfica, onde você dá o benefício para os torcedores poder fazer uma compra antecipada a partir do modelo que ele está com aquela criptomoeda. Então, com certeza, isso é novamente uma disruptura. O que eu vejo na tecnologia que ela aproxima cada vez mais é assim, são modelos de disruptura que, na maioria das vezes, trazem um benefício tanto para o usuário final quanto para a sociedade como um todo. Então, eu acredito que sim, a gente vai ter aí coisas que viabilizem a inclusão de maneira mais efetiva, coisas que quebrem o paradigma de você ter muitas vezes monopólio e por trás disso custo. Então, quando você viu que a digitalização tem permitido fazer ao longo da história, a gente deixou de ter
uma blockbuster para ter uma Netflix, onde você tem um acesso maior, você tem um custo menor, então é isso que a gente pode sempre prover. E para isso, e aí é onde a tecnologia entra nesse contexto, só para você ter ideia, hoje dentro da AWS a gente desenvolve 4 novos serviços ou produtos por dia. Então você pode imaginar a avalanche de tecnologia, novos produtos para poder dar suporte a tudo isso, que é a transformação que virá aí pela frente. Bacana. Antes de passar para o público, vou fazer uma pergunta para o Carlos. Queria saber, né, como professor de Direito, e olhando pelo ponto de vista do Direito, qual você acha que vai ser a maior mudança, né, nos próximos anos do mercado de pagamentos? Nossa, meu Deus, que difícil. Tem várias coisas que vão acontecer, e eu nem sei se as mais interessantes são as jurídicas, para ser bem honesto. Acho que talvez... Primeiro, esse movimento de personalização ele é muito interessante. Ele talvez seja o principal grande movimento que a gente vai ver daqui para frente, né? E isso vem a partir da abertura dos dados que a gente tem a partir do movimento do Open Banking, né? Quando as empresas, né, as instituições incumbentes deixam de ter um monopólio sobre as informações transacionais e cadastrais dos clientes, e hoje no Brasil isso ainda representa, sei lá, 80% dos ativos, e essas informações vão para outras instituições, elas vão poder entender aquele cliente, entender o comportamento daquele cliente, personalizar a proposta para aquele determinado cliente e conseguir fazer com que aquilo seja diferente, né? Tanto em preço, como em proposta, como em experiência. E a gente falou do Pix, né? E você começou a apresentação falando também do Pix do Open Banking. O Pix foi muito imediato, né? Todo mundo já sentiu isso. Acho que nos primeiros meses, na primeira semana de Pix já tinha crescido e agora esse número estratosférico, né? O Open Banking vai ser um pouco mais lento, mas a capacidade transformacional dele é maior. Essa é um pouco a minha sensação. E aí você vai falando sobre diversidade, você vai falando sobre grupos não atendidos. À medida que você vai começando a personalizar, você vai começando a entender um pouco o movimento e o comportamento das pessoas, você consegue criar e atender grupos de demandas da forma mais imediata pelo preço que faz sentido para ela, na experiência que faz sentido para ela. Eu acho que o que vai mais acontecer nos últimos tempos, a parte jurídica, eu acho que já foi esse grande movimento do Open Banking. Agora precisa ter a implementação, né, e, de fato, isso gerar efeitos positivos para o consumidor. Então, eu estou menos focado no direito agora, estou mais focado em ver como é que as empresas vão começar a receber esses dados e começar a personalizar as propostas de crédito, de pagamentos, de todos os serviços financeiros, porque a gente está indo também não só no Open Banking, mas para o Open Finance, né? Isso também vai pegar seguros, vai pegar uma série de outros serviços que também estão sendo colocados aí no mercado. Bacana. Yasu, quer complementar? Eu queria falar que eu discordo. E eu acho que a maior revolução que a gente vai ter nos próximos 5 anos nesse mercado é exatamente a implementação de medidas de segurança e privacidade nas pontas, né, que ainda não chegou esse acesso. Então, eu vou dar o exemplo, por exemplo, outra vez, a vendinha lá perto da casa da minha mãe. Antigamente, eu vi um monte de cartão de débito assim na parede, e parecia, Francisco, o que é esse monte de cartão de débito? As pessoas perderam o cartão, esqueceram aqui. Eu falei, não, isso aí eu tenho cliente, eles deixam a senha aqui comigo, eu anoto aqui nesse caderninho, e aí todo mês eu faço as compras e mando para eles mandam a lista pelo WhatsApp, eu ponho no motoqueiro e já passo aqui tudo. Já passo o cartão com a senha e tudo. Eu falei, bonito, né? O cartão de débito fica a senha com você. Então, assim, quando eu vejo esse tipo de caso, eu penso muito assim, o que eu posso fazer nesse caso de uso para melhorar a experiência desse usuário, evitar que ele tenha se exposto à fraude dessa maneira e eu consiga manter, né, o seu Francisco com o seu ecossistema funcionando para que a renda dele até aumente depois que a pessoa tenha mais privacidade, mais segurança. Então, eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ver um boom de novas tecnologias, todas voltadas à segurança e privacidade, para garantir que esses dados estejam conectados com seus usuários, né? A gente tem uma melhora no ambiente de negócios em geral. Então, menos fraudes e mais transações legítimas. Acho que vai ser uma revolução. Bacana. Como já apontaram a plaquinha, eu queria pegar uma pergunta, pelo menos, do público. Alguém tem uma pergunta? Temos um braço levantado. Pode falar. A gente tem microfone. Olá, muito obrigada por estarem aqui. Eu queria falar da Marta como um exemplo de autônomo, queria falar do Cara do Coco como um pequeno empreendedor
e provocar vocês para o que isso pode mudar no sentido de acesso a crédito imobiliário na Caixa futuramente. Estou bem aqui? Ah, tá bom. Isso, futuramente significa quando ela for financiar a casa dela ou acesso a crédito. Eu trabalho no BNDES e a gente, quando teve a mudança das maquininhas, agora a gente pode capturar no giro. E aí eu vejo o Pix, né, como também uma forma de a gente ter melhor dado e personalização que o Marcos estava falando. Então, se vocês puderem pensar no impacto nesse sentido, né, para os pequenos, eu adoraria ouvir a reflexão. E obrigada, desde já. Obrigada. Vamos começar com a Yasu, aí a gente vai daqui para lá. Eu achei que ia começar com os universitários primeiro. Eu acho que, assim, primeiro, a gente tem o Open Bank, muito bem colocado, e o Open Banking abre a possibilidade de você buscar crédito em lugares diferentes. Segundo, você tem a possibilidade de apresentar mais dados, né, um pouco da personalização, né, que eu brinquei que eu não concordava, mas é verdade, um pouco da personalização nesse sistema, então você vai ter mais dados agregados à identidade digital dessa pessoa para que você possa fornecer um crédito melhor. E a gente já vê acontecer em algumas empresas no mundo todo um pouco da mudança do paradigma de como ofertar esse crédito. Então, por exemplo, a Marta gira muito dinheiro. Toda semana ela ganha, sei lá, R$1.000 em faxina. Então, ela não vai ter aquele crédito, aquele saldo na conta, mas o banco começa a entender como é que é o perfil da Marta. A Marta gira muito dinheiro. Entra e sai, Pix todo dia, 2, 3 faxinas por dia. E aí o mercado dos informais, que começa também a plataformizar, né? A gente tem o estudo do professor Rafael Grossman, falando um pouco sobre os efeitos e impactos da plataformização do trabalho e como que isso pode, ao mesmo tempo, ter esses benefícios de oferecer uma customização maior até no acesso ao crédito. Então, eu acho que isso tende a melhorar. Quando a gente conseguir estabelecer o perímetro e oferecer essas possibilidades com mais segurança e privacidade, a gente vai dar um passo à frente. Bacana. Nesse sentido. Deixa eu complementar aqui. Antigamente, quando você pedisse crédito a ele te dava uma folha, você colocava os seus dados, ele perguntava quanto você ganhava por mês, e você tem grande parte da população que não tem nem como comprovar a renda. O que foi falado aqui dessa questão de você trabalhar com dado de maneira positiva é isso, é você saber que essa pessoa aí ela tem um nível de transação diária que não tem um olerite ou qualquer coisa nesse sentido, mas ela é uma pessoa que tem receita, e a partir disso, com esses dados e com o Open Bank, você consegue olhar o perfil de crédito dessa pessoa. Então, hoje, pessoal, o que acaba acontecendo em empresas para dar crédito é assim, ele consegue ver quantos bancos você trabalha aqui, quantas ligações de call center estão fazendo para você dizendo que você está cobrando ou não, quem são os seus amigos que você conecta ou não. Então, você consegue ter um score de crédito muito efetivo, mas muito efetivo na mão das empresas para dar crédito. Significa uma taxa menor, significa riscos menores e significa você colocar uma quantidade de pessoas dentro desse ecossistema que possa fornecer. Então, você vai ver novos entrantes, aí é que vem, talvez os bancos tradicionais ainda não estejam nesse momento, mas hoje você já vê muitas empresas concedendo crédito nessa linha e girando a economia como um todo. Então, isso é extremamente positivo. E o Open Bank vai corroborar muito com isso. Carlos, quer contribuir também, por favor? Não, depois que a Yasu falou que eu estava certo no final, estou tranquilo para terminar a minha exposição. Mas deixando de lado, assim, o que eu acho que é mais importante a gente dizer assim, sobre esse ciclo é que você já tem um ecossistema já focado em pessoas que estavam sem acesso a crédito. Né? O que vai viabilizar esse ecossistema é justamente esse acesso a esses dados. Esse ecossistema precisa crescer. A gente vê, por exemplo, ela falando em crédito imobiliário. O crédito imobiliário tem pouca portabilidade no Brasil. O crédito que tem maior portabilidade no Brasil ainda continua sendo consignado. Você precisa trazer mais competição, não só no momento de tomada do crédito, mas também em momentos posteriores, para você viabilizar também a portabilidade. E eu acho que o Open Bank vai ser interessante nesse aspecto também. Você vai conseguir ter um ecossistema mais interessante de novas empresas que vão poder focar em grupos diferentes e talvez não só ficar nessa parte do acesso, mas também na troca, na portabilidade. E só para complementar, eu falo demais, desculpa, Luana, desculpa, gente. Sem problema. Só para complementar, dizer, assim, para a gente conseguir para a gente conseguir consolidar esses dados e oferecer essas vantagens todas, a gente precisa entender como que a gente vai garantir que aquela pessoa
ela mesma, porque Marta pode estar usando um e-mail, sofreu uma fraude, pode ter o celular roubado. A gente sabe, sei lá, ontem eu estava lendo na Folha que crime organizado montou uma operação e consegue roubar 1.000 celulares por dia numa região só. Então, assim, é um absurdo, é muita fraude. Se a pessoa tem o acesso limitado e separado do celular, já é uma grande vantagem, porque aí você tem aqui a segurança através do token biométrico, né, e a privacidade, e aqui você tem o acesso. Então, tudo isso só se concretiza se a gente conseguir estabelecer uma maneira de desenvolver essa camada de identidade digital, para que as pessoas possam acessar esse serviço com segurança. E Bacana. que virá. Com certeza. É isso que virá. A gente está com o nosso tempo encerrado. Eu acredito que essa discussão não termina aqui, mas a gente pode, obviamente, falar com os nossos painelistas. Quero agradecer, em nome do time aí da Brasil Conference, a Iaso, Kleber, Carlos. E também eu espero que, além, obviamente, de todas as evoluções que a gente vai ter no nosso sistema de pagamentos, né, nos nossos, que a gente possa prover uma nova condição de vida para Marta, para que ela não precise fazer mais faxina e que ela e seus filhos também estejam nas universidades e, quem sabe, aqui em Harvard. E só assim o nosso Brasil vai crescer de verdade e todos os sistemas também. Obrigada. Legal. Bom. Bem, muito obrigado, gente. Agora, em seguida, a gente vai ter a sabatina do João Dória. Então, se vocês quiserem se locomover para isso,